Olá, boa noite a todos. São 20 horas. Estamos aqui começando a nossa live. Oi, Andréia, como está? Bom ter você por aqui. Vamos aguardando o pessoal chegar. Se você quiser, pode ir encaminhando o aviãozinho para as amigas. Esperar o pastor Marivaldo e a Simone. Mari, pastor Marivaldo está entrando agora. Já vamos chamá-lo aqui. A Fran. Oi, Fran, que bom ter você aqui, Fran, nossa intercessora amada. Por favor, me avisem se o som tá bom, se tá ouvindo bem. Ei, Simone, Mariva, como estão? Olá, Tudo boa bem? noite, Boa Karine. Boa noite a noite. todos, tudo bem? Boa noite, pessoal. Olá, que gostoso, né? Assim a gente se, Tá se vê, longe. É assim a gente se verdade. vê, né? Mariva e Simone, se apresentem. Pessoal que conhece vocês já vai estar por aí, Boa mas noite para para quem não todos. conhece, Boa noite a todos os queridos. Eu sou o pastor Marivaldo Paz, sou psicólogo e sou aluno da Karine. Aprendo muito com ela sobre libertação misericórdia. e mapeamento, que é algo que muda e reestrutura a vida de muitas pessoas. Eu sou a Amém. Simone, esposa do Mariva, também aprendiz do Ministério de Libertação, né? Fui treinada pela Karine e pela Silvana Calisto, né? E temos aí uma caminhada, uma história já nesse assunto de libertação, né, de mapeamento. Já temos, né? A Simone participou de um grupo que nós tivemos de mulheres de estudo, né? Onde nós estudamos o livro Pastoreamento Inteligente, né? O padrão da libertação no aconselhamento, que é do pastor Cote. E nesse grupo que a Sil coordenava, ali eu e a Simone, a gente se encontrou de vez, né, Simone? Uma benção. Foi Junto um com tempo outras muito bom, irmãs, né, que com também certeza. participaram e foi muito enriquecedor, nós crescemos muito. Isso foi muito especial, eu me lembro bem, porque nós estávamos ali. Eu acredito que o estudo foi inclusive na casa da Simone, do pastor Marivaldo, e a gente estava Aham, iniciando um processo onde a gente estava escrevendo o material do mapeamento sendo dividido em 5 áreas. Então verdade. a Simone tem um papel fundamental em tudo isso, porque ela me ajudou com revisões, ela me ajudou com algumas coisas, Ah, que e isso. foi muito importante, porque foi exatamente aquele período que a gente estava nesse estudo que Deus foi nos dando essa direção de dividir um mapeamento espiritual nas 5 áreas. E então, somente depois de um tempo é que nasceu o Claven. E aí a gente já era amigo do Marivaldo, da Simone, e uma das coisas que eu queria comentar é o quanto é importante, né, Marivaldo, por ser psicólogo e ser pastor, o quanto era importante a gente sempre andar em conjunto, num time, né? Uhum. Onde eu percebia algumas questões que eu tinha dúvidas e eu pedia para o Marivaldo uma avaliação, assim como também quando precisava dar um grito com a Silvana, me dar uma ajuda, né, Mariva? E eu queria começar essa live contando um caso muito específico e então depois eu vou ficar fazendo perguntas, tanto para Simone quanto para o Marivaldo, para a gente estar aí falando especificamente sobre o mapeamento espiritual. Amém. Esse caso teve muito impacto, porque vem ilustrar bem assuntos que nós vamos aqui caminhar nessa live, que foi o caso de uma moça que ela estava sendo convidada para uma célula, e então a líder dessa célula
percebeu que tinha que ter uma intervenção, porque essa moça ela tinha vários problemas psiquiátricos, psicológicos, ela estava tomando medicação, mas ao mesmo tempo ela tinha muitos sintomas que a gente chama da parte espiritual. E ali estava tudo entrelaçado, né? Eu vejo como se ela tivesse tudo embolado. A gente precisava ir num trabalho minucioso, separando o que era espiritual, do que era psicológico, do que era remédio, do que era questões de endemoniamento, opressão. E nesse período foi um dos casos onde o Marivaldo pôde nos ajudar de forma muito efetiva, né? Aconteceu que ela chegou para estar sendo ministrada no Ministério de Libertação, e o que aconteceu foi que ela não conseguia nem falar. As pessoas tinham que carregar ela, porque ajudar, amparar, porque ela estava sob medicação forte, né? Só que daí, quando manifestava um espírito imundo, quando tinha um caso de endemoniamento, ela ficava super forte, com voz que não era enrolada. Antes ela falava com a voz embargada, enrolada, sonolenta, chegava a dormir às vezes, as mãos entortavam. Mas num processo, no primeiro momento que eu estive com ela, quando teve o endemoniamento, acabou tudo isso. Ela ficou forte, ela ficou falante, ela estava esperta, e não era ela, né? Só que então, como a gente fazer um processo de uma pessoa aonde está sob medicação, sob tratamento psiquiátrico, e esse foi um grande desafio. E para resumo, para a gente não tomar todo esse tempo da live contando isso, o que aconteceu foi que a igreja trabalhou de uma forma integral, aonde ela começou, só que ela não era convertida, ela estava sendo evangelizada por essa líder de célula. Então esse não era um caso de mapeamento específico, era um caso de evangelismo para que ela viesse a conhecer a palavra e então ela fosse discipulada e então depois, havendo a possibilidade de passar por um processo de libertação e cura, onde o mapeamento ia fazer parte. Nós fizemos uma intervenção assim, chamamos ela para participar. Essa líder de célula foi incansável, né? Ela buscava a moça em casa, trazia na igreja, um dos pastores do colegiado fazia um discipulado com ela, e então eu pedi para o Marivaldo entrar nessa história, fazendo uma avaliação, né? E nesse tempo, Marivaldo, você quer falar um pouquinho como que foi essa avaliação, o que você viu, os remédios que ela estava tomando? Você quer comentar um pouco? O que aconteceu com ela acontece com muita gente no Brasil, né? Uma pessoa tem uma manifestação demoníaca e como as pessoas geralmente não sabem lidar com isso, então chamam o corpo de bombeiro, chamam ambulância, chamam o médico, e aí a pessoa é sedada. E no caso dela, a sedação foi fortíssima, né? Ela tomou uma injeção que se aplica em surto psicótico grave e ela ficou debilitada, inclusive, dos movimentos durante um tempo. E aí, nessa época, a Karine pediu para eu avaliar se era o tempo. Eu achei muito interessante, né, a Karine falar isso, porque nesse tempo havia às vezes uma aflição em nós, de que ela tem que mapear logo. E às vezes não. A pessoa, ela tem um tempo para mapear e Deus vai dirigir isso na história. Por quê? Nós precisamos entender, e eu, quando me formei psicólogo, eu não sabia fazer nada. Não que eu saiba fazer tudo hoje, mas eu lembro que eu orei e Deus me falou sobre aquele texto de Paulo em Tessalonicenses que fala que o vosso corpo, alma, espírito, em tudo se robusteça, se fortaleça. Ou seja, a pessoa não é só espírito, a pessoa não é só corpo, a pessoa não é só alma, mas ela é isso tudo ao mesmo tempo. Então a gente precisa tocar onde eu vou tocar, né? E aí eu disse para a Karine que na minha avaliação ela estava mega sedada, que isso ia levar algumas semanas para passar, e a Karine, dirigida por Deus, teve toda a paciência para esperar esse tempo passar, para no tempo certo, em que ela já estava discipulada, em que ela já cria em Jesus e que ela já estava
desimpregnada do poder da medicação, para que houvesse naquele tempo a intervenção do mapeamento e da libertação. Então foi fundamental. Quando eu vejo ela hoje na igreja, normal, andando, dá uma alegria na gente saber que a gente Sim, ajudou, né, de alguma maneira. Isso é muito muito. precioso. É um privilégio, porque o que acontece eu acredito que, se eu me lembro, Claro. eram uns 21 dias, né? 21 Aham, dias que ela tinha que desintoxicar daquela medicação, mas isso, nesse período os pais dela tinham vindo de outra cidade, porque eles queriam inclusive interná-la. exatamente. E, e a psiquiatra com o discipulado, então é por isso que nós sempre frisamos, é muito importante uma pessoa passar por um discipulado antes de entrar num processo de libertação, porque é conhecendo a verdade, a palavra nos diz, né, conhecereis a verdade que vos libertará. E a palavra do Senhor é a verdade. Então aquela mulher foi conhecendo, aquele pastor foi ministrando juntamente com uma intercessora, porque claro, havia momentos que tinha manifestações, expulsava o demônio e continuava conversando com a pessoa. Não ia fazer um processo ali de libertação, mas ia requerer a consciência daquela pessoa para que ela consciente pudesse ouvir o ensinamento da palavra. E então entender, eu estava em pecado. Sim, eu fiz esse vínculo com outras religiões. Então ela poderia estar ali sendo ministrada com a palavra, e depois eu acredito que foram quase 6 ou 7 semanas após esses 21 dias que ela foi batizada, ela começou a frequentar a igreja, cultos de libertação, ela frequentava os domingos, e o mais incrível que a gente vê, como o Marivaldo falou, é ver ela chegando, dirigindo na igreja e trazendo outras pessoas, né? Então, eu vejo assim, aquele exemplo do gadareno de endemoniado a evangelista, né? Então, a gente vê isso. E foi muito importante o conhecimento do Marivaldo na área da psicologia. E eu sempre digo isso, quando a gente está passando por um processo de libertação com alguém, é importante a gente ter esse discernimento. Eu não posso só, nem tudo é espiritual, embora o Uhum. inimigo se aproveite de questões emocionais, mas nem tudo é emocional, né? Então nós temos que andar alinhados, nós temos que andar, as igrejas precisam ter esse cuidado de saber e ter conhecimento em várias áreas, né? E você veja, eu falei de célula, e a Simone e o Marivaldo são líderes de célula. E eu queria perguntar um pouquinho agora para a Simone. Simone, como líder de célula, conheceu o mapeamento, as 5 áreas, você começou a usar isso dentro da tua célula. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, a nossa célula é uma célula 80%, 90% de irmãs, né? No nosso caso, é uma célula atípica porque são pessoas solteiras, divorciadas, e aí, com 80% de irmãs, né, eu me senti assim, com a necessidade de estar conhecendo mais esse assunto, porque nós já conhecíamos, né, o trabalho de outras pessoas no campo da renúncia, né? Não especificamente com esse nome, mapeamento, Uhum, né? Mas é questão da renúncia em si, né? De quebrar realmente as alianças feitas no passado, as alianças geracionais, isso tudo a gente viveu na pele, né? Nós passamos por esse processo também. uhum. E, e aí a nossa igreja, como tem um ministério de libertação muito forte, né? Pastor Sebastião sempre priorizou muito esse ministério na nossa igreja. Nós somos da Igreja Batista Verdade. Alameda, aqui em Curitiba. Então, quando começou, quando foi, né, oferecido esse treinamento, né, pela Karine e pela Silvana, quando eu fui convidada, né, para participar dessa equipe que estaria participando desse treinamento por alguns meses, eu senti a necessidade de fazer justamente para atender essas irmãs, visto
mulher mapeia mulher, né? E homem mapeia homem. Então, Certo. a princípio eu aceitei o convite, né? E foi uma ferramenta sensacional, uma benção, uma ferramenta que é um mapeamento, né? Porque ajuda no processo de santificação, né? Muitos crentes são salvos, sim, são convertidos, sim, mas tem algumas áreas na vida da pessoa que ela não consegue romper, né? E ela não entende por que aquela área específica da vida dela, ela não consegue obter vitória. E ela continua pecando, ela continua falhando, ela continua nadando, nadando e morrendo na praia. Então foi interessante porque fazendo esse treinamento a gente entende, né, o porquê que mesmo sendo salvo, a pessoa ainda tem algumas situações de fortaleza na vida espiritual dela, que emperra, né, as outras áreas também. A área Com de alma, certeza. né, as emoções, a área física, né, do corpo, né, com doenças, com sintomas nas mais variadas áreas. Então esse treinamento veio como uma ferramenta poderosa de Deus para estar, então, tratando com as pessoas da célula, que eram as pessoas mais próximas da gente. Então foi Sim, muito bom. E que é bom. importante, Karine, falar também. Primeiro eu quero citar que eu fiquei feliz de ver ali pastor André Prates, um amigão do Rio de Janeiro. Tá aí. Olha, Que bom, pastor André. Bom te ver, cara. Bom, é importante frisar que quando fala em libertação, a ideia evangélica de libertação é estar com o demônio, tem que botar a mão na cabeça e falar sai Satanás. E não é isso. A libertação, como a Simone falou, ela pode se dar na área física, por exemplo, se a pessoa não está tomando um remédio para ansiedade ou para pânico que precisa tomar, ou se ela está tomando um remédio que não deveria tomar. Então, por exemplo, eu já atendi gente em consultório que estava com síndrome de pânico e só estava tomando remédio para dormir, que o médico tinha receitado. Eu não sou médico, mas é óbvio que a gente percebe que às vezes há um erro e que precisa ser corrigido. Na área emocional, muitas vezes a pessoa tem uma prisão, não é na área espiritual, mas é na área emocional. É uma mágoa, é um ressentimento do passado, é uma Rejeição. necessidade sim, de perdão, é uma rejeição, é um trauma de infância, de um momento duro, doloroso vivido. Precisa ser transformada nesse ponto, né? E no espiritual, todo homem precisa ser salvo, todo homem precisa de santificação, de Amém. regeneração, de consagração, todo ser humano. Então, as prisões, ou as fortalezas, como a Karine costuma dizer, elas são em várias áreas da vida da gente. Então não é, não, vem aqui que eu vou botar a mão na sua cabeça e passar um óleo ungido e vai resolver. Não é. Às vezes é um processo até de discipulado para que haja libertação de um vício, de alguma coisa assim. E o mapeamento, o objetivo dele é justamente fazer esse levantamento, né? Assim como quando você vai numa consulta médica e o médico faz várias perguntas, né, com relação ao seu estado de saúde, aos seus sintomas, o que você está sentindo, quais são as suas queixas, né? Depois que você relata tudo, ele pergunta: e tem caso na família? Seu exato, pai tinha perfeito. isso, né? Então, fazendo assim uma analogia bem simples, né? O mapeamento é essa ferramenta que vai fazer esse levantamento, né, dos sintomas em todas essas áreas, né? Na Exato. física, na espiritual, né? E nessas questões de alma, né? Que são os sentimentos, que são as emoções. Por isso que a gente defende que o mapeamento tem que investigar o irmão, né, ou a irmã no todo, na sua integralidade. Sim, sim. É perfeito esse exemplo da Simone de falar sobre quando o médico vai perguntando coisas, né, da nosso É, histórico, porque o Uhum. mapeamento nada mais é do que isso, um levantamento histórico da sua vida e da vida da sua família, para ver situações que podem estar se repetindo, situações que podem ser exatamente.
realmente uma perseguição da tua família, você às vezes nem se liga disso, ou nem se deu conta disso, né? E É o muito mapeamento serve para interessante, né? isso. Que às vezes a gente está em atendimento e a pessoa fica assim, como isso, né, está se repetindo? E quando a pessoa recebe aquela lista dos Uhum. sintomas e leva para casa e começa a orar e pedir ao Espírito Sim, Santo para trazer a memória, né? A pessoa volta depois da primeira entrevista, quando a gente começa mesmo o mapeamento, a pessoa fica, sabe, eu descobri isso. E como pode? Realmente isso acontecia na vida do meu avô, aconteceu na vida do meu pai, né? certo, E tem toda uma tendência, uma predisposição para acontecer também na minha vida. certo. Então, é muito interessante que algumas coisas vão sendo reveladas, né? Nesse processo de fazer essa investigação. E é É, totalmente dirigida pelo Espírito Santo, né? verdade. A gente o tempo todo pede ao Senhor para que esteja à frente, conduzindo, mostrando, revelando, trazendo à luz, Amém. né? Para É que isso. realmente a pessoa consiga sair desse cativeiro, sair dessa prisão, Uhum. né? E como já foi dito, a gente só mapeia aquelas pessoas que têm certeza da sua salvação, né? E já foram batizadas e Perfeito. têm consciência de que algo ainda não foi totalmente, a sua vida não foi totalmente liberta, no sentido dessas questões de geracionais e alianças do passado. Exato. Então é muito bom. Exato. Uma das coisas que mais eu entendo que é importante a gente também conversar um pouquinho hoje é porque eu vejo assim, a gente fala Ministério de Libertação e Cura, né? Uhum. Sempre Aham, anda junto. Toda vez a gente vê esse tema, libertação e cura, Ministério de Libertação e Cura, cursos de libertação e cura. Por que libertação e cura? Porque primeiro a gente precisa descobrir quais as mentiras que aquela pessoa acreditou, quais os vínculos que ela fez, se ela teve pactos que ainda estão ativos, práticas do passado, como o Marivaldo falou, se converteu, mas ainda não se regenerou naquela área, aquela situação ainda não está caminhando ajustada, né? Não aham, está conseguindo viver a vida em abundância. E a cura é porque normalmente, por exemplo, quando falando um pouquinho do mapeamento, como a gente divide hoje dentro desse curso que a gente ministra, a gente divide na área de idolatria, na área de finanças, depois sexualidade, rejeição e morte. São as 5 áreas. Se a gente pegar a área da rejeição, principalmente, tendo um exemplo aqui, uma pessoa que vê, né, que faltou o pai, ou que a mãe vivia falando palavras Uhum. de maldição, palavras negativas, palavras que denegriram a imagem daquela criança, ou então aquela pessoa sofreu várias cargas de rejeição e nunca conseguiu é, e Se começou a libertar. acreditar naquelas mentiras, né, Mariva? Sim. E daí você veja, a cura entraria justamente na hora em que aquela pessoa Uhum. começa a entender que aquelas palavras não foram proferidas pela mãe, mas aquelas palavras começaram a ser incentivadas por um espírito maligno que estava ali Uhum. colocando ideias ou lançando coisas contra aquela pessoa, né? Então eu vejo assim, por exemplo, uma pessoa também na área de sexualidade, né? Que a gente falou de idolatria, finanças, sexualidade, rejeição e morte. Então a área 3 de sexualidade, uma pessoa que foi abusada sexualmente. A Uhum. confusão que causa na vida emocional de uma pessoa. As, E então as não é. Oi, desculpe, Maria, vai falar. rejeições, né? Que ela As carrega. rejeições, as vergonhas, os medos. Então você veja, a pessoa tem que entender, primeiro, que ela precisa passar por um processo conhecendo as verdades, conhecendo quem é o real inimigo. O inimigo não foi a mãe, o pai, o abusador, mas o nosso inimigo é o diabo. E então a gente tem Exatamente. que começar a focar tudo aquilo que a gente sentia de mágoa e ódio e tudo mais pela pessoa, a gente tem que colocar com o inimigo certo.
O nosso inimigo não é de carne ou sangue, né? Amém. Então eu penso que depois disso é que vem a cura, onde a pessoa consegue se colocar numa posição de que, tá, eu decido perdoar, eu preciso da ação curadora do Espírito. E o Mariva falou de fortalezas, Mariva. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, do processo não só de libertação, mas de uma cura que pode vir depois da libertação. Como que isso poderia acontecer? Fortaleza, ainda que negativamente, ela é baseada no crer. A gente passa a crer em coisas de Deus, mas a gente também pode aprender a crer em mentiras do diabo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que morreu alguém e ela acha que teve culpa. Isso é uma mentira do diabo. E ela carrega isso. Isso é uma fortaleza emocional. Ela sempre vai crer, né? Eu vi um filme um dia que o menino se culpava porque a mãe morreu enquanto ele estava vendo televisão e se divertindo. Então a mãe demorou a chegar e quando ele foi receber a notícia que ela tinha morrido. Mas ele achou que ele, como menino, se não tivesse distraído com a televisão, podia ir lá salvar a mãe. Isso é mentira, isso é uma fantasia. Não há nada que ele pudesse fazer, até porque ele não tinha essa informação de que ela tinha sofrido um acidente. Então, pode ser gerada uma fortaleza na área emocional, pode ser gerada uma fortaleza na área espiritual e até na área física. Por exemplo, dependência de medicamentos ou dependência de algum vício. Isso é uma fortaleza física. É Sim. você não conseguir viver, né? E eu sempre, como psicólogo, quando alguém bebe ou usa droga, eu pergunto assim: quem é você quando usa a bebida? O que a bebida te faz esquecer? A dor de ser quem você é? Então a pessoa se aprisiona numa mentira. Por isso que o mapeamento traz a verdade à luz, a verdade libertadora de que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. São Sim. pactos feitos, são alianças, são concordâncias que foram feitas e que tornam-se em grilhões, em algemas, e a pessoa não consegue se libertar sozinha. Às vezes ela vai precisar da figura do ministrador, não que ele tenha poder mágico, nada disso, mas porque ele vai compartilhar aquela libertação com essa pessoa e vai ser maravilhoso ela descobrir que Deus sempre amou, que Deus sempre esteve lá e que Deus cuida de nós e que Ele é poderoso para desfazer as obras do diabo, seja o que for. Ah, eu fiz pacto com o diabo. O pacto da cruz, do sangue de Jesus na cruz, é maior que qualquer aliança que você possa imaginar. Não existe nenhum trabalho, feitiço, nada disso que possa ser maior do que a cruz. É isso. Não, é isso mesmo. Uma das coisas mais legais que a gente vê num processo de cura é quando a gente entende, principalmente quando é cura da alma, né? Quando a gente Aham. entende o seguinte: eu posso pegar aquela raiva, aquele ódio que eu tenho do meu ofensor e eu posso deixar na cruz. E a partir da cruz eu posso tomar para mim algo que Jesus já conquistou ali. Então, é muito legal porque você começa a trabalhar, você começa a entender na sua vida coisas que o inimigo lançou como iscas para te pegar. O Marivaldo falou de vícios, né? O vício é uma fuga. Por exemplo, uma pessoa que está ali afundada num vício de Uhum. pornografia, vamos dizer assim. Uhum. Ela mordeu uma isca, mas Uhum. provavelmente aquela pessoa, a área que deve ser trabalhada mais do que a de sexualidade, é a área que a gente tem que entender que está motivando esse vício. Provavelmente essa pessoa está fugindo de algo. Uhum. Provavelmente essa pessoa está usando esse vício para esquecer coisas. Sim. E então a gente começa a orar, a gente começa a pedir a luz do Espírito Santo para sondar a mente, ver o que está acontecendo ali, a gente faz um levantamento de informações, aí a gente pode dizer, ok, eu tenho esse vício, por exemplo, em pornografia. Eu tenho esse vício, ou então eu com alguém que tem. Eu começo a interceder por essa pessoa ou por mim mesma
e eu posso dizer, Senhor Jesus, eu não quero mais carregar isso comigo, eu posso deixar na cruz. Uhum. Eu posso deixar isso na cruz, mas e o que que vem no lugar? O que que pode vir no lugar disso? Então o Senhor Jesus entra com uma cura e ele traz, normalmente, ele traz algo que vai produzir paz na alma, que vai aquietar a alma, né? Amém. Que vai aquietar a alma e que vai substituir todo aquele engano, aquela situação de que eu preciso fugir desse assunto. Não, eu não preciso de fugir desse assunto. Eu quero deixar esse assunto na cruz. Eu quero ser liberta dessas mentiras e Uhum. eu não mordo mais essa isca e eu posso seguir com as novas verdades que Cristo já Amém. conquistou para mim, né? Então eu creio que isso é muito importante. Deixa eu ver, nós temos uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Tem uma amiga que está com vício de bebida, está deixando a casa toda para ela, que tem 3 filhos adolescentes e precisava muito da figura do pai e está totalmente ausente. Provavelmente esse homem, eu posso, assim, tentar aqui arriscar que ele sofre na área de rejeição. Provavelmente ele Uhum. sofreu perseguições na área de rejeição e ele está reproduzindo a rejeição que ele sofreu, né? Exatamente. É importante a gente incentivar a pessoa sempre a procurar ajuda, procurar socorro. Às vezes há muito orgulho quando se trata de questões emocionais e espirituais. Eu sempre digo assim que quando você fala assim, vamos fazer pedidos de oração. Então, pedido de oração na igreja, o povo pede por câncer, pedra nos rins, problemas físicos, problemas de coluna, até por Alzheimer eu já vi pedirem oração. Agora, dificilmente você ouve alguém na igreja falar assim, peço oração pela... Eu vou falar a Silvana, que eu sei que ela está aí, ela não liga para piada, né? Eu vou usar ela como exemplo. Quero pedir oração pela Silvana Calisto, porque ela está com ansiedade, ou porque ela está com pânico, ou porque João está com depressão. As pessoas não pedem, não fazem esse pedido. Parece que há uma censura em falar nessas Então, o coisas. crente não pode estar passando O por crente essa não pode fase. estar depressivo, o crente não pode estar ansioso, e isso é muito ruim. Porque Tiago diz que nós temos que confessar os nossos sentimentos uns para os outros Isso é e lindo orar uns demais. pelos outros para que nós possamos ser sarados. É isso. Amém. Então é Amém. preciso gritar, está doendo, grita. O mesmo livro de Tiago diz: está alguém aflito, clame. Clamar para o Amém. judeu, a Amém. expressão clamar é gritar. E não é gritar só para Deus, é gritar para o amigo, para o irmão, para o pastor, para o psicólogo, para as irmãs do mapeamento, para as irmãs que ajudam, que oram. É preciso que isso aconteça, que a gente perca esse orgulho de não falar, eu estou mal. Se eu estou mal, eu preciso de ajuda. E o que é Sim. importante, nesse treinamento, né, a gente aprende tanta coisa preciosa. E uma das coisas que a gente aprende é muito reforçado e que agora a gente, né, eu falo por mim, eu levo assim para minha vida é a questão do sigilo, né? Porque se você estabelece a confiança, né, geralmente é um intercessor com o ministrador e mais a pessoa que está passando pelo mapeamento. Então, se a gente consegue estabelecer essa confiança, porque o que é importante nesse processo de mapeamento é que a pessoa esteja 100% aberta a falar das coisas mais terríveis, Exatamente. né? E nem Sim. todo mundo tem essa facilidade. Então, por isso que a gente começa com uma entrevista explicando como é que né? É, 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 fechando, né? Fazendo esse contrato de sigilo. Então, para a gente ganhar a confiança dessa pessoa, porque a gente vai estar mexendo com coisas muito pessoais, coisas muito íntimas. Então, essa questão do confessar uns aos outros é bíblico, Uhum. né? Sim. Tiago 5,6. Eu acho que é Exato. um áureo do mapeamento, né? Amém.
Porque quando você confessa, você tá sendo liberto só do fato de estar contando, né? Só do fato de Exatamente. você estar confessando. Então, isso é maravilhoso demais, né? A E gente a liberdade escuta muito, né, Simone? muito. A gente escuta, E nossa, depois que eu falei, parece que saiu um o peso de mim. peso, o peso, né? Aquela carga que levava anos e anos e anos, que nem o meu marido sabe, Eita. entende? Então, são coisas, são segredos, são histórias muito íntimas e que a gente precisa ter esse cuidado, Com né? E certeza, acima um respeito muito grande pela história da pessoa, muito, né? Cuidado em tratar com aquele assunto, né? Então, muito. isso é um aprendizado que eu levo assim agora para a minha vida, Isso porque é é muito muito sério, interessante. é É muito muito sério. interessante você falar sobre isso, Simone, porque esses cursos que a gente fez e que a gente tem feito, inclusive aqui, eu queria convidar, se você tem mais interesse em saber sobre cursos, nós lançamos o curso online. Silvana Calisto e eu lançamos no www.claven.com.br. Eu fixei o comentário ali, onde a gente fez um curso online. São 10 aulas onde a gente fala especificamente sobre o mapeamento espiritual, como fazer, quem não fazer. Tem várias informações, se você quiser dar uma olhadinha, a gente deixou ali no comentário fixo para você poder depois entrar. Mas eu queria pegar esse gancho da Simone e falar sobre o sigilo, porque quando você está conversando com alguém sobre questões suas, você está ali colocando diante não só de alguém físico, mas você está colocando diante do mundo espiritual uma É situação isso. É. que antes parecia que não ia ter solução, porque ela estava guardada às 7 chaves, Sim. né? E quando a Simone falou anteriormente também que o médico vai perguntando coisas para a gente e a gente vai falando sobre a nossa saúde, no mapeamento espiritual a gente vai perguntando situações e práticas para que a gente possa ir ali trazendo luz para algumas possíveis situações de aprisionamento. Mas eu queria que o Marivaldo falasse um pouquinho também o que representa quando um paciente, uma pessoa que está na terapia, ela fala sobre questões emocionais, né? A confissão é libertadora, sempre. Então, às vezes a pessoa tem uma ideia assim, eu vou lá, eu sou muito procurado para pessoas que querem fazer com a irmã Karine e com a irmã Silvana. E eu acho isso legal. Mas eu vou lá, a Karine vai me dar um toque, uma oração, e eu vou ser liberto. Não é por aí. Né? Eu lembro que eu estava no encontro de casais com a Simone e eu participei lá com uma amiga que é psicóloga de uma libertação. E aí uma moça se aproxima da Simone e fala assim: pede pastor Marivaldo para me dar um passe também. E não é Nossa, passe, né? não. Não é isso. Na verdade, quando você começa a preencher o mapeamento, Deus já começa a agir. A lista de sintomas, Amém. né? Você É, começa a ter a lista de sintomas. Tem gente que diz assim: ai, pastor, fui preencher, chorei a beça. É Deus já, Espírito Santo, falando, trabalhando com você, para que você abra a boca e vomite literalmente todo o mal que ficou Amém. guardado na sua vida, na sua Tem que ser história. assim. Essa dor precisa sair. E ela sai a partir do momento que a pessoa começa a falar. Olhe bem o que Davi disse. Davi pecou com Betseba, Davi se calou durante um tempo. Depois ele escreve um salmo e ele diz assim: porque a tua mão pesava todo dia sobre mim, e enquanto eu fiquei calado, os meus ossos envelheceram. Mas quando ele Salmos falou, 32. mas quando Davi falou no Salmo 32, ele foi curado. Então, o Salmo 142 diz assim, o judeu falando sobre gritar com Deus, ele diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Começa assim o 142, ou seja, gritar, falar, dizer aquilo que está doendo. Né? Se você olhar a história de Jefté, Jefté foi um cara
maltratado pelos irmãos, porque ele era um filho ilegítimo, bastardo, que o pai concebera com a prostituta e depois trouxe ele para morar com os irmãos. E os irmãos cantavam e diziam assim: você não tem herança junto com o nosso pai. Então Jefté foi estar no meio de bandidos, de bandoleiros. A Bíblia diz que ele se uniu a homens terríveis. Ficção, né? Só que aí depois Jefté volta e Jefté vence. Só que tem um detalhe na história desse homem que muita gente não percebe. A Bíblia diz assim: e então Jefté foi ao Senhor e disse todas as suas palavras. Todas as suas queixas. Ele rasgou o coração com Deus. Ele chorou com Deus. Ele disse: Senhor, eu sou miserável. Senhor, eu sou o homem desprezado. Esses irmãos aí que estão me pedindo ajuda me humilharam. Esses irmãos aí acabaram comigo. Eles falavam que minha mãe era uma prostituta. Eu ouvi isso todo dia. O meu pai me xingava, a minha mãe me xingava. Eu imagino o Jefté falando. A Bíblia não diz o que ele falou. Não. Mas eu acho que a Bíblia não diz, Karine, porque ia dar umas 3 páginas de chororô. E a gente Ou precisa mais. fazer isso, gente. A gente precisa chegar para Deus e falar assim: ó, tô mal, tô zangado, tô chateado, sabe? Não tem como não fazer e ser curado. Se você se calar, seus ossos vão envelhecer. Uma universidade, eu acho que dos Estados Unidos, fez uma pesquisa há muitos anos atrás, eu sei disso, e descobriu que osteoporose é uma doença mais comum em pessoas que falam pouco. Olha que coisa interessante. As pessoas que falam pouco têm uma tendência muito maior à osteoporose. Então, abre a boca e fala, meu irmão. Confessa, chora, sabe? Ó, o Paulo colocou ali, Salmo 32, 5. É isso. É você expor a tua queixa para Deus com o ministrador e que deve ser acolhido. Confia. Teve um irmão que falou ainda há pouco que a confiança leva tempo, né? Mas que pode se perder num instante. É verdade. Então, você que trabalha e vai trabalhar com isso, acolha pessoas. Ame. Acolha como se você estivesse num centro cirúrgico, como se você estivesse num hospital e uma pessoa chegou ferida, sabe? É com amor e respeitando a história daquela pessoa. Não importa o que ela fez. Isso não é problema seu, é problema de Deus. E Deus Exato. já antecipadamente perdoou. Então a gente ama essa pessoa, ora por ela e diz para ela aquilo que Jesus falou: vai e não peques mais. Amém. Isso é uma bênção. Amém. Amém. É muito gostoso ouvir vocês, né? A gente fica ali. Até a Silvana, agora há pouco, disse casal amado, precioso. Eu preferia estar ouvindo a Silvana, que ela é fera. Eu gosto Vocês duas, fazer uma live. Ai, Jesus, mas olha, é tão bom ouvir vocês, porque nós somos amigos e mais do que amigos, a gente tem aprendido nessa caminhada aí, já são mais ou menos uns 5 anos quase andando juntos, né? Então, nessa caminhada a gente tem aprendido isso, quando Deus começa a agir, existe uma conexão, existe um propósito, ele começa ajustando coisas. Quando vocês falaram que a partir do momento que a gente já leva a lista de sintomas para casa, a gente começa a preencher, o Espírito Santo já começa a falar, a ação do Espírito Santo já começa a vir. Nós temos recebido muitos testemunhos, muitos comentários dos alunos que estão trazendo para nós essas devolutivas, esses feedbacks, dizendo assim: puxa vida, Karine, eu comecei a ver a aula, comecei a sentir uma coisa, eu comecei a sentir outra, que nem o Marivaldo falou, só de preencher eu já comecei a chorar. Tem gente que fala assim, eu nem me liguei que isso estava acontecendo, né? E uma das coisas que a gente está conversando aqui, o como que eu vou para o médico e falo da minha situação física, de sintomas físicos, eu vou para o terapeuta, para o psicólogo, eu vou falar das minhas questões emocionais. E eu tenho que procurar alguém para falar das minhas questões espirituais. Isso definitivamente tem que ser esse tabu, essa coisa de preconceito tem que ser retirada definitivamente. Amém. A pessoa não está louca por ir procurar um psicólogo, como se acreditava, né? Tá ficando doido, psicólogo é coisa de doido. Eu acho que doidos são os psicólogos, na verdade. Né? Todos eles, viu, Silvana? O Paulo perguntou ali como perdoar o ofensor. Perdoar o seu ofensor, Paulo, meu comandante. Isso é muito importante.
Eu acho que, primeiro, é entender que eu não sou melhor do que ninguém. Ele me feriu, mas certamente eu feri algumas pessoas na minha vida. A gente sempre acha que o inferno são os outros, né? Não somos Quando eu vítimas, era né? jovem, eu conheci esse livro e eu apaixonei pelo título do livro. O inferno, sempre o inferno são os outros. Nunca sou eu que crio problema, Força. nunca sou eu que tenho crise, nunca sou eu que arrumo problema. Então você ouve um monte de gente que diz assim, não, aquela igreja era um problema. Eu não era, não fazia parte do problema. Era só a igreja, era só os líderes, eu não. Todos nós pecamos, a palavra diz, e fomos destituídos da glória de Deus. Então, se eu entendo que eu não sou muito melhor do que ele, eu estou mais perto de perdoá-lo e de nós dois ajoelharmos diante do Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia de nós, porque somos pecadores. Nós precisamos de socorro. Karine, eu queria que você falasse um pouco sobre espírito de esquecimento, que foi uma coisa muito Opa! rica que eu aprendi com você e Silvana, e eu vivenciei isso, porque eu tinha angústias o dia que eu cheguei, um sábado de manhã. Vocês estavam dando um treinamento na Alameda e vocês falaram sobre espírito de esquecimento. O Espírito Santo falou para mim assim: é isso aí que você tem. E eu Ó. descobri que, às vezes, a pessoa fala assim: Karine, eu tenho angústias que eu nem sei porquê. Não sabe explicar. Eu tenho sentimentos ruins que eu nem sei porquê. Mas uma coisa é muito certa: o Espírito Santo sabe. Amém. E ele pode te dizer o porquê você tem isso. E o porquê Amém. e como se livrar disso. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse espírito de esquecimento. Então vamos fazer de forma bem resumida. Que bom, obrigado Mariva por compartilhar isso. Não estava no script, mas como disse a Simone, a live vai ser na condução do Espírito Santo. A gente não combinou nada antes dessa live, nada, nada. A gente só fez o convite e eles são sempre prontos ali, tá com a gente, e foi bênção. A gente só falou que ia falar de mapeamento. Então, o Paulo falando aqui, eu também tive esse negócio de espírito de esquecimento. São coisas que não são gostosas de passar, mas que a gente aprendeu na prática. E hoje desde 2014, eu fiz um compromisso com o Senhor que enquanto eu puder falar contra esse espírito do esquecimento e desmascarar ele, eu vou. E essa oportunidade é bênção. Que bom que você trouxe isso agora para a gente falar um pouquinho. Eu vou resumir o seguinte: eu estava num desses cursos com a Silvana, a gente começando. Eu também não sei grandes coisas, mas a gente não sabia nada de libertação. Eu não sabia nada de libertação e cura. Então, eu comecei esse curso, que era com mulheres na casa da Silvana, e a gente começou a estudar um livro sobre libertação. E no final a gente ia fazer um retiro. E nesse retiro de mulheres... Vocês estão me ouvindo bem? Vamos. Ah, tá. É que deu uma travadinha aqui. Nesse retiro de mulheres, existia uma pessoa, uma amiga minha, que veio conversar comigo. E ela falou: nossa, Cá, quanta coisa aqui, né? E naquele momento, o Espírito Santo me falou: converse com ela, porque ela lembrou de algo hoje de manhã. E eu falei assim: pois é, né, amiga? A gente lembrando de coisas, a gente tendo que trazer na memória coisas que talvez a gente não lembrasse dela. Eu me lembrei do negócio hoje de manhã. Então aquilo para mim já era uma coisa difícil, porque eu estava ali caminhando num território de trazer uma palavra que eu tinha ouvido e eu ousei falar para ela e ela disse que era verdade. Então aquilo me animou, mas ao mesmo tempo me deu temor. E ela contou o que ela tinha lembrado de manhã, e era algo muito íntimo. Ela contou que ela lembrou de ter ido até alguns lugares, né? E ela estava se prostituindo ali em troca de doces, ela com 12 anos. Então isso foi muito forte para eu ouvir ali naquele momento, porque eu estava diante de uma pessoa que eu nunca imaginei que tinha passado por essa situação. E daí eu pedi para a Silvana vir para a gente conversar com essa moça, e a gente foi conversando, e na hora a Silvana, a minha cabeça ficou gelada, como se eu estivesse colocando dentro de um freezer, assim, só o topo.
E nesse momento que a minha cabeça foi ficando gelada, a Silvana começou a falar. Em nome de Jesus, nós quebramos, nós renunciamos a toda palavra lançada, que ela é cabeça oca, que ela é cabeça de vento. E essa moça olhava para nós e dizia assim, nossa, mas eu sou mesmo. Ela estava sentada e eu olhava para a Silvana, não, mas não adianta, isso aqui eu ouvi a minha vida inteira. E naquele momento a Silvana perguntou, Cá, coloca a legenda, né? Que ela disse assim, coloca a legenda, era para eu dizer o que eu estava sentindo. Ela teve essa inspiração, esse discernimento na hora. Eu falei, Sil, minha cabeça está como se fosse gelada. E ela falou assim, em nome de Jesus, Senhor, manda fogo dos céus e começa a derreter todo o gelo, derreter todo o gelo que está aqui congelando essa mente. E eu olhei para Silvana e aquilo simplesmente saiu da minha boca. Eu falei, é um esquecimento, é o espírito do esquecimento. E quando eu falei isso, ela olhou para mim e estava com os olhos arregalados já. E aquela moça ali teve uma opressão muito forte. E a Silvana, espírito do esquecimento, nós te repreendemos e te expulsamos em nome de Jesus. E aquela moça teve vários momentos de opressão e de endemoniamento, mas ela começou a falar das lembranças de que ela tinha sofrido abusos quando era muito pequena. Ela começou a lembrar dos abusos, começou a lembrar do aborto que ela tinha feito, lembrar do adultério que ela tinha cometido, coisas que estavam ali e ela não lembrava. Então isso foi muito forte. Se não lembra, como é que vai... E se não lembra, como é que vai pedir perdão? Como é que vai confessar, né? Você vê que é algo mesmo espiritual, uma luta, uma batalha. Uma batalha. E o espírito do esquecimento, depois eu fui ler coisas a respeito disso com o Atmani, que eu nunca tinha nem lido, né? Então depois a gente foi ver, primeiro eu vi na prática para depois eu aprender na teoria. Amém. E como a Silvana falou, né? A gente fala, Deus deseja ensinar estratégias de guerra para quem está disposto a aprender. E é um processo de aprendizado que você sabe o dia que começa, mas não sabe o dia que termina. É isso. Então a gente tem que ficar realmente disposto a ajudar a pessoa. E então o Espírito Santo vai nos ensinando como ajudar. Vai dando estratégia, vai dando caminho. É tremendo. Então, já que o Marivaldo falou sobre o espírito do esquecimento, só quero comentar isso. Deus prepara a pessoa para receber revelação ou memória. Ele não é invasivo. O Espírito Santo, ele não faz nada forceps. Ele faz mediante convite, né? Então, convide hoje o Espírito Santo para sondar a sua mente. E se existe algo para ser revelado, que ele te prepare para lembrar. Que ele prepare o seu coração para essa memória. Que ele prepare a sua mente para receber essa luz, né? Essa verdade, esse fogo para descongelar a sua mente. Faça essa oração hoje. E se você desconfia que tem espírito de esquecimento, põe a mão na sua cabeça, não precisa de ninguém para orar por você. Espírito de esquecimento, se existe você na minha história, sai em nome de Jesus. Amém. Né? Amém. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. A Silvana está citando ali, sonda-me, Senhor, é isso. Amém. 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 Gente, nós estamos quase chegando no finalzinho, falta 5 minutos. Eu queria dizer que eu fiquei muito feliz. Se vocês têm mais alguma consideração, eu gostaria que vocês falassem nesses últimos 5 minutos e que a Simone estivesse orando para a gente encerrar. Amém. Né? Eu queria deixar o texto de 1 João 9. Né? A Bíblia está repleta de textos que embasam, que confirmam, né, esse trabalho de mapeamento. Né? E tem Tiago 5,16, tem vários textos, né? A apostila tem todo o embasamento bíblico, né, para respaldar as orações, para respaldar as áreas. Mas o que é mais bonito é esse de João 1,9, que é tão conhecido, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso. Né? Então, o mapeamento é uma ferramenta bíblica para os nossos dias. Amém. É uma bênção.
É isso. Amém. Deus no Mariva, negócio. Vamos em frente. Que Deus possa vamos em frente. abençoar a vida de cada um que está assistindo agora. E sempre pense no seguinte: se você quer ser ministrador, pense em ser ministrado. Às vezes a gente vai Amém. fazer um curso e a gente é alvo desse curso, e é uma bênção isso quando acontece. Sabe? O aprendizado e o conhecimento da palavra é libertador. Então eu vou lá numa de curioso. Não, eu não preciso, eu não quero. Mas quando eu vou, Deus acaba tratando profundamente a minha vida. Amém. Então se dê essa Verdade. oportunidade. Sabe, eu dei aula no passado sobre aconselhamento e a primeira pergunta que eu faço para os alunos é: você já passou por aconselhamento como aconselhando? Ou você quer ser conselheiro sem nunca ter sido aconselhado por alguém? Sem nunca ter sido tratado? Sem nunca ter sido curado? E eu boto um vídeo do pastor que me ajudou muito no passado, ele diz assim: o Marivaldo deu muito trabalho. Ele começa o vídeo dizendo isso. Então todo mundo ri. Mas é muito importante a gente ter isso em mente. A gente saber que a gente também faz parte e tem direito a comer desse pão. Amém. Não só Amém. levar a bandeja para os outros, mas a gente também come da cura de Deus. Amém. 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 E nós somos prova disso, né? Somos. Somos. Amém. Que bom, Podemos, que bom. então, Muito. Podemos orar, Simone. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento de live em que temos essa liberdade de conversarmos sobre a nossa experiência com o mapeamento espiritual. Amém. Nós cremos que é uma ferramenta poderosa para a tua igreja nesse tempo, Senhor Jesus, porque muitos de nós precisamos alcançar a cura e a libertação na nossa vida em todos os aspectos. Obrigada, Senhor, por esse ministério que o Senhor tem levantado, ó Deus, na nossa igreja, o Ministério de Libertação e Cura, e também, Senhor, pelo Ministério Clave, que nasceu no teu coração, Senhor Jesus, para abençoar as nossas vidas Amém. e a vida de tantas outras pessoas que estão participando agora conosco e irão participar futuramente. Amém. Nós pedimos, Senhor, venha abençoar Paulo, Karine, pastor Marcos Calisto e Silvana Calisto, Pai querido, que fazem, Senhor, que fazem parte dessa liderança tão preciosa. Abençoa os teus filhos, que eles sejam alvos da tua graça, Pai. Nós te agradecemos e te pedimos, abençoa também todos aqueles que entraram nessa live, que participaram. Ó Deus de amor, que todos eles tenham realmente uma experiência profunda e marcante com o Senhor e experimente do Amém. Senhor a cura e a libertação de que precisam. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. 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 Marivaldo e Simone, muito obrigada a todos que participaram aqui. Recebemos sim essa bênção em nome de Jesus, como diz a Silvana. Muito obrigada a todos, uma boa noite, Um um bom abraço, Deus descanso. galera. Deus abençoe. abençoe. Um beijo. Tchau. Tchau, queridos.